aqui. Bom, então eu estou trazendo para debate essa pesquisa que foi guiada pelo objetivo de compreender o papel do jogador na significação de videogames, que foi por meio do estudo da sensibilidade do destinatário do discurso. Esse recorte sensível, ele chama a nossa atenção para as paixões do intérprete, para suas motivações e seus anseios, e também para os processos perceptivos que condicionam esses afetos. Esses processos perceptivos, eles tomam lugar no contínuo da subjetividade, no eixo temporal, de onde emerge a memória, e no eixo espacial, onde se instaura a presença de um corpo. Memória e corpo são, por sua vez, direções conceituais que se beneficiam do estudo da interatividade em videogames, porque os games, eles cobram do jogador tanto uma visão avaliativa do progresso, então uma memória de passado e uma visão de futuro, quanto uma percepção atenta ao espaço presente e os desafios desse espaço. Trata-se de um jogador que se coloca em uma cena prática, enquanto operador do controle do videogame, e recebe as instruções daquele sujeito digital que o guia pelo processo, que é um adjuvante da ação, esse instrutor. Esse mesmo adjuvante, ele é adjacente, na verdade, ao destinador do discurso, porque ao mesmo tempo em que instrui e que dá dicas, ele também lança os parâmetros de sucesso e media a relação do jogador com o jogo. Então, a gente começa aperfeiçoando aqui essa questão de uma rede de actantes e os níveis de pertinência. Porque esse contato intersubjetivo entre destinador e destinatário dá revestimento às posições actanciais da enunciação. O operador e o adjuvante presentificam, respectivamente, o enunciatário e o enunciador, ou seja, aquele que recebe a arquitetura semiótica do jogo e aquele que a orquestra. Essa arquitetura, ela é interativa e prática, baseada em relações argumentativas, persuasivas, responsivas e avaliativas. Ela, porém, também possui um lado concreto, pontual, um registro material do processo, que é um produto audiovisual exibido no televisor. Assim, de um lado temos a prática e o seu operador e seu adjuvante, adjacentes a uma prática enunciativa que produz um texto enunciado, o seu substrato material. No produto, por sua vez, há ainda mais revestimentos para essas posições lógicas dos agentes. No enunciado que a tela mostra, a gente vê, por exemplo, mensagens que marcam essa relação. Vemos a presença do jogador nas pontuações, no registro do progresso, enfim, maneiras de representação visual do jogador e da prática. A marcação visual do enunciatário e também do enunciador que o instrui faz deles no enunciado, respectivamente, narratário e narrador. Além disso, vemos ainda as personagens do jogo, os atores do enunciado, distantes do espaço que partilham enunciador e enunciatário, porque são figuras de ficção, heróis, monstros, etc. E aí eu paro para falar um pouco do corpus que a gente analisou, dos jogos que a gente escolheu para trabalhar. Em nossa pesquisa, a gente selecionou esses 4 jogos que demonstram, em linhas gerais, os direcionamentos temáticos possíveis em videogames, que as personagens e as suas histórias encarnam. Os jogos são Super Mario, de 1990, do Super Nintendo, com um herói que sai em busca da princesa e literalmente atravessa aquele mundo imaginado. Também escolhemos o The Witcher 3, de 2015, que é muito similar à temática de Mario, mas em vez de um herói encanador italiano e criaturas com essa conotação até infantil, traz um caçador de monstros que lida com a morte, com o sangue, com a sujeira e com o sexo no meio da sua epopeia. O terceiro título é o Alien Isolation, de 2014, cuja protagonista é a filha da personagem vivida por Sigourney Weaver no filme Alien, de 79. Essa filha, Amanda Ripley, acaba se envolvendo em uma missão de resgate em uma estação espacial que deixa ela cara a cara com os seres alienígenas ali da franquia de filmes do diretor Ridley Scott. E o quarto título é o jogo de cartas para computadores e celulares que tece paródias do universo de Warcraft, de uma franquia extensa de jogos e outras mídias de ficção.
É um universo de conflitos políticos entre diferentes raças de humanoides, na luta constante por domínio de terras. E o jogo de cartas, Hearthstone, permite ao jogador incorporar um desses heróis dessas histórias de aventura e mobilizar na mesa cartas que têm efeitos de dano para vencer um oponente que também é um jogador posicionado na sua própria máquina. Então, seguindo, essa descrição bem rápida dos jogos serve apenas para a gente entender que os atores controlados pelo jogador não têm ciência da cena predicativa, da cena prática, que se desenrola fora da TV, e acusa desde daí uma assimetria dos próprios percursos narrativos relativos a cada actante. O operador, por outro lado, parece ser hierarquicamente superior aos atores heróis dos enunciados. Ele está na cena prática, e a enunciação que liga esses dois níveis. Na realidade, a enunciação é uma prática de textualização, de registro audiovisual. O jogador, enquanto operador, enuncia seus movimentos e compreende as correspondências desses movimentos aos deslocamentos plásticos e sonoros que surgem na tela. O operador é um enunciador de seus próprios movimentos, porém, a gente chama ele de enunciatário aqui por uma questão de clareza e didática. Ocorre que um jogo já chega para o jogador configurado como um programa informático, e as instruções pré-existem à ação interpretativa. Logo, por sua anterioridade, o destinador das instruções ocupa o lugar de enunciador, enquanto o receptor, como enunciatário, textualiza os seus movimentos provindos da interpretação em uma praxis do tipo interpretativa, que é responsiva. Avançar o slide. Bom, isso faz toda a diferença, essa praxis ser responsiva da interpretação, porque por ser uma prática de enunciação e interpretação altamente responsiva, o operador dela lida com dois horizontes axiológicos ao mesmo tempo. Um é o dever do jogo, das instruções e dos desafios apresentados. Devidamente instruído, esse sujeito está dotado, modalmente falando, de saberes e poderes relativos a praxemas, a comandos operatórios que são eficazes. Outro horizonte é mais amplo e sediado na totalidade da cultura. Enquanto sujeito que partilha socialmente de saberes e poderes, o operador estabelece diálogos entre o jogo atual e os jogos que ele já conhece. É um esquema prático também de comandos eficazes, mas que são validados de antemão no contínuo da narrativa da cultura. Trata-se de uma sobreposição indefinida de narrativas. A narrativa da cultura, desde o surgimento dos jogos digitais e antes ainda das atividades lúdicas no geral, a narrativa do jogador, que inicia um jogo específico, a narrativa do jogo, das personagens. O operador lida com esses horizontes do jogo da cultura, mas também tem a possibilidade de negar qualquer forma de correspondência, na ocasião de um jogo apresentar desafios para os quais o jogador nem foi instruído devidamente e dos quais tampouco a cultura o preveniu. Situações originais do jogo cobram, por sua vez, respostas e interpretações também originais do jogador. A originalidade operatória foi tratada por Fontanille como autoadaptatividade, isto é, um operador adaptando-se ao próprio ato que se desenrola, intimamente ligado a esse ato, modificando suas estratégias na leitura simultânea dos resultados. Landowski, por outro lado, trata dessa forma de interatividade segundo o nome de ajustamento, mas com as suas particularidades de aplicação. De modo geral, a gente traçou muitos paralelos entre as ideias de Fontanille e de Landowski, elas já são compatíveis, né? Os conceitos de autoadaptatividade e de ajustamento de um lado contam a história desse sujeito atento ao devir, responsável intimamente pelo desenvolvimento da narrativa e, sobretudo, disposto a alterar esse desenvolvimento se ele parecer não levar ao objetivo final. Já os conceitos de heteroadaptatividade e de programação, do outro lado, trazem à cena esse sujeito ciente daquilo que é e daquilo que não é eficaz, lidando com narrativas previsíveis e responsável somente por aplicar os praxemas eficientes, reconhecidos, seja da instrução dada, seja da cultura de um conjunto de jogos que sejam semelhantes. Essas linhas gerais fizeram a gente perceber que os parâmetros práticos do sujeito mais responsável pelo seu ato
aquele que mais saboreia a vitória quando ganha, porque sabe que foi o seu esforço e a sua atenção que tornou isso possível, e não só uma causalidade extrema ou puro azar, assim como aquele que mais sofre pela derrota, porque sabe que a culpa é inteiramente sua. Vejam, um jogo muito previsível, de regras claras, atestadas previamente, validadas, não traz a recompensa de um esforço físico e psíquico, apenas a corroboração de a prática eficiente continuar sendo eficiente. Já um jogo muito aleatório, com uma dificuldade muito complexa, e vencer ali se torna uma questão de sorte, de alinhamento dos planetas, esse jogo também não premia o esforço. O nosso interesse pela dimensão sensível e corporal buscou essa zona que faz um videogame ser similar a, por exemplo, uma sessão de esporte, uma partida. Buscamos o suor do jogador e a estesia. Buscamos a sensação de empunhar um controle, sentir-se poderoso ou não. E entre a alta causalidade e o puro azar, o jogador verdadeiramente autônomo busca essa zona média, modulando o devir, evitando os excessos desastrosos e os vícios tediantes. Sobretudo, para manter-se nessa zona, ele deve ser autoadaptativo ao ato, justamente porque a sua ação ela deve ser reflexiva e prospectiva ao mesmo tempo. Seguindo aqui adiante, a gente vai partir agora desse modelo de análise que foi elaborado por Ângelo e parte ali do diálogo entre, de um lado, as ideias de Juhl, importante nome ali da seara dos estudos de games, e do outro, a semiótica tensiva de Silberberg. Em suma, trata-se de um modelo que classifica os parâmetros de maximização da sensibilidade do jogador, da sua liberdade e ação autônoma e atenta, e, do outro lado, a minimização dessa sensibilidade no devir programático de uma narrativa da história contada. A gente pega essas diretrizes sustentadas pela análise tensiva da progressão dos jogos e deduzimos a emergência de dois papéis temáticos distintos. Um deles é o papel temático do herói, que encarna a causalidade e implicação da narrativa, mobilizando não apenas os praxemas eficientes atestados socialmente, um modo eficaz de se jogar, mas também os valores socialmente atestados, tal qual é o herói em Super Mario. Outro papel temático é o do competidor, aquele que, desligando-se da estabilidade, descobre novas formas de interação rumo à zona da autonomia. E, fazendo isso, atualiza essa atitude que, entre a perspicácia e a rebeldia, é capaz de alcançar vitórias mais significativas. Uma consequência dessa polêmica é o acento, ora no enunciado, nas personagens e no mundo distante em que elas vivem as suas histórias, ora na cena predicativa, em que o protagonista é o operador, com a sua competência. Nossos jogos escolhidos exemplificam alguns mecanismos que permitem ao jogador ocupar essa zona de autonomia, de tonificação da prática em detrimento do texto ou vice-versa. Em Super Mario, por exemplo, a disposição espacial do mundo das personagens pode apresentar esse arranjo linear, como na imagem, bastante coerente com o desdobramento das várias fases pela qual o jogador passa, dando volume ao enunciado. Ou, para um jogador mais competitivo, interessado no teste das habilidades, o arranjo pode ser sincopado, acelerando a própria história do Mario personagem, em função da competência estésica do jogador. Esse percurso sincopado não é só difícil, ele não só requer atenção extrema, ele exige curiosidade, vontade e uma alta disposição sensível. Então, para finalizar, eu gostaria de apontar ainda que essa autonomia do jogador tem uma dimensão social. A percepção de si e do jogo, do sucesso e do fracasso, isso ocorre em termos práticos, mas o sentido que esses processos possuem está diretamente relacionado a um crivo sociocultural da habilidade própria. Do lado da percepção, a gente trata, a partir das ideias de Fontanille, da existência temporal da identidade, que se organiza, e no caso do videogame se organiza e se planeja estrategicamente, com base na instrução e no horizonte cultural, com vistas à vitória final no futuro, capaz de adaptar-se no curso da ação para manter esse futuro coerente com as ambições encarnadas. Tratamos também da existência espacial, da capacidade de discriminação do corpo próprio do jogador em detrimento
dos outros corpos. O corpo, segundo Fontani, posicionado como actante, age e interage com base na convergência desse modelo tempo-espacial, da ordem do existir como carne sensível no mundo, disposto às marcas deixadas pela interação. Já o crivo sociocultural de que falamos diz respeito mais especificamente aos valores que gravitam a experiência como um todo, ao porquê jogar, a quem pode jogar e ao valor da vitória e da aptidão. De um ponto de vista mais sensível, os valores estão também ligados à estesia do jogar, às sensações percebidas e que literalmente tocam o corpo perceptivo, atualizado como actante. Esse toque, essa emoção, esse afeto que o videogame proporciona, enquanto prática corporal, tem valor estésico alto. E enquanto estesia, a percepção é efêmera, ela dura pouco, ela não se sustenta por mais tempo do que a jogada. Nesse sentido, o final de um jogo sanciona, por um lado, a vitória e a habilidade, tão bem como a perfectividade da experiência, e o decréscimo da sensibilidade em prol de um aumento da inteligibilidade. E o que foi que a gente, então, conseguiu com esse trabalho? Bom, a nossa tese aqui, ela é uma abordagem possível, muito mais até do que um método. Uma abordagem do videogame, mas poderia ser adaptada para outras semióticas, pode ser adaptada para outras semióticas. E mobiliza partes da teoria essenciais, como a narratividade, a atensividade, o caráter relacional da subjetividade, as dinâmicas temático-figurativas do enunciado, com a finalidade de dar protagonismo ao receptor do discurso. E ainda entendendo o discurso como um espaço entre processo e produto de linguagem, posto de pé pelas intenções enunciativas, tentamos compreender de que maneira, para a produção de sentido, é importante a presença do destinatário. Esse destinatário é aquele que pode animar a atitude, popularmente conhecida como um ouvir apenas aquilo que eu quero ouvir, ou entender somente aquilo que eu quero entender. O destinatário explica essa percepção como atitude ativa e não uma recepção passiva. E como que ele faz isso? É a partir dessa experiência temporal da apreensão avaliativa do passado e da visão coerente de futuro, a partir da narrativa própria. Mais precisamente, tratando-se do discurso, tentamos compreender como que o enunciador aloca essa extensão temporal e essa presença corporal do enunciatário em meio às suas estratégias enunciativas. Bom, era essa apresentação que eu queria fazer, a maneira como eu entendo o meu trabalho, e agora a gente pode passar para as arguições.